Em uma planície, viviam um grupo de urubus e um grupo de pavões. Certo dia, os pavões foram até os urubus e expuseram uma questão. Nós somos as aves mais bonitas de todas. Temos uma plumagem colorida e exuberante, porém nós não podemos voar e mostrar nossa beleza pelos céus. Felizes são vocês, urubus, que têm um dos melhores voos entre todas as aves. Os urubus, por sua vez, retrucaram. Mas nós somos uma das aves mais feias. Quem dera nós fôssemos belos e vistosos como vocês, os pavões. Foi quando ambos os lados tiveram uma brilhante ideia em comum e se juntaram para discorrer sobre ela. Vamos cruzar nossos machos com suas fêmeas e vice-versa. Assim, geraremos descendentes que voem tão bem como os urubus e tenham a beleza dos pavões. E assim fizeram. Daí nasceu o peru, que não voa e é feio pra caramba. Existe também uma história acerca de Albert Einstein, que provavelmente também não passa de uma piada. Einstein teria sido abordado por uma famosa modelo de sua época, que disse que queria ter um filho com ele, pois ela era dotada de muita beleza, enquanto Einstein, dotado de muita inteligência. A modelo então disse: "Nosso filho seria tão belo como a mãe e inteligente como o pai." Einstein então respondeu: "Sua proposta é tentadora, mas temo que nosso filho possa nascer com a minha feiura e a sua burrice." Aqui no canal e nas lives com o Daniel Dalense, eu já comentei diversas vezes sobre os vários tipos de sistemas eleitorais para a escolha de deputados e vereadores. Mas resumindo, existem basicamente 3 tipos: o distritão, o distrital e o proporcional. O distritão eu já abordei em outros 2 vídeos aqui do canal, então não vale a pena ficar repetindo muito aqui. Quem quiser, assiste aí aos links na descrição para saber por que é um sistema reprovado por 100% dos analistas e cientistas políticos. Até 2021, esse sistema só era adotado em apenas 4 países do mundo: Ilhas Pitcairn, Vanuatu, Jordânia e Afeganistão. Sendo que nesse último agora, inclusive com a chegada ao poder dos talibãs, é provável que o sistema não continue, junto, é claro, com as próprias eleições em si. Mas não custa lembrar, porque esse sistema volta e meia vive nos assombrando aí. Volta e meia os deputados aqui do Brasil têm essa mania de querer trazer esse sistema novamente em discussão, e isso é sempre muito problemático. Mas então vamos passar aqui para os sistemas que são usados mundo afora e costumam ser defendidos por gente séria aqui no Brasil. O voto distrital, ele funciona assim: cada estado ou cada município é dividido em diversos distritos eleitorais, mais ou menos iguais em população. E cada um desses distritos elege apenas um representante. A suposta vantagem desse sistema é que ele, primeiro, em tese, baratearia as campanhas, já que, por exemplo, um candidato da Grande Madureira não precisaria fazer campanha em outras áreas do estado. Não precisaria ficar viajando o estado inteiro, não precisaria ir para o norte do estado, nem para a Baixada. Ele concentraria os seus votos, seus pedidos de votos, no caso, na região onde ele reside, região essa que pretende representar. Outra suposta vantagem é que o candidato eleito por aquela região estaria perto dos moradores e poderia ser mais facilmente cobrado, caso as coisas não funcionassem bem, sendo mais fácil para o povo acompanhar o seu mandato e, se for o caso, substituído na eleição seguinte. A desvantagem do sistema distrital é que ele tende a abafar as minorias ideológicas, de modo que, geralmente, os candidatos eleitos em cada distrito seriam sempre candidatos de centro ou centro-direita. Acabaríamos tendo câmaras ou assembleias com integrantes tendo ideias muito parecidas entre si, sem grandes divergências ideológicas, que são saudáveis numa democracia. O voto distrital também acaba levando o país a um bipartidarismo de fato. O seu maior exemplo são os Estados Unidos, que sempre adotaram esse sistema. Até a década de 2010, quando surgiu uma maior polarização no eleitorado entre republicanos, representados por Donald Trump, e democratas, representados pelo Bernie Sanders, o Congresso dos Estados Unidos não possuía muita divergência ideológica tão grande quanto se esperaria, de modo que muitas linhas ideológicas presentes no povo simplesmente não conseguiam eleger uma porcentagem expressiva de parlamentares. O próprio Bernie Sanders, eleito deputado e depois senador por Vermont, foi durante muitos anos um dos pouquíssimos parlamentares abertamente de esquerda. Aqui no Brasil nós teríamos ainda um problema maior na minha avaliação, que seria o fato do clientelismo político, daqueles deputados e vereadores que se elegem com base em centros sociais, em asfaltamento de rua, mas que depois que vão para lá, para o poder, eles destinam uma verba lá para a sua região, para trabalhos ali, para obras, mas nas questões mais transcendentes, digamos assim,
eles têm uma atuação, digamos, não muito republicana. E o eleitorado dele acaba não se importando muito com isso, porque o que importa mais é ele levar a obra para o bairro. Isso, principalmente nos bairros mais pobres, acaba beneficiando esse tipo de político. Nos Estados Unidos, talvez isso não seja um problema tão grande. Na Europa, talvez isso não seja um problema tão grande. Mas no Brasil, eu acredito que seria um problema muito grande. E o que seria a grande vantagem do distrital acabaria se transformando num problema. Agora vamos falar do sistema proporcional. O sistema proporcional também tem as suas divisões internas. As mais comuns são o proporcional de lista fechada e o proporcional de lista aberta. A proporcional de lista fechada funciona da seguinte forma: os partidos antes da eleição apresentam uma lista ordenada de candidatos. Por exemplo, 1 João, 2 José, 3 Maria, 4 Ana e por aí vai. Os eleitores não votam nas pessoas, eles votam na lista partidária. E quanto mais votos aquela lista obtiver, mais candidatos ela elegerá, de acordo com a ordem pré-estabelecida. Se um parlamento tem 100 cadeiras e o partido faz 8% dos votos, significa que os 8 primeiros da sua lista eleitoral serão eleitos. Esse sistema geralmente é usado em países parlamentaristas. A grande vantagem do sistema proporcional de lista fechada é que ele fortalece os partidos políticos, aumentando a representatividade das diferentes ideologias dentro do parlamento, tendendo a gerar um parlamento mais plural, com vários grupos ideológicos ali representados, ao invés de um congresso que tende ao bipartidarismo, como nos Estados Unidos, que usam o sistema distrital. A grande desvantagem desse sistema, por outro lado, é que ele fortalece demais os partidos políticos, fazendo com que, no fim das contas, as burocracias partidárias é que estabeleçam as ordens dos candidatos dentro de suas nominatas, definindo quem vai ou não se eleger. Existem variações do sistema proporcional, como, por exemplo, a lista aberta nominal, que é o sistema usado aqui no Brasil, onde você vota na pessoa, mas os votos dos candidatos do mesmo partido são somados entre si para saber quantas cadeiras cada partido terá. E após isso, a lista partidária dos candidatos é ordenada, de acordo com os votos de cada um. Existem também outras variações do proporcional, entre elas o meu sistema preferido, que é a lista aberta em 2 turnos. No primeiro, vota-se no partido para definir quantas cadeiras cada partido vai ter. No segundo, vota-se na pessoa para ordenar os candidatos dentro da lista. Esse sistema teria uma vantagem que seria fortalecer os partidos, como na lista fechada, mas sem tirar do eleitor a palavra final sobre as pessoas que seriam eleitas. A desvantagem é que teria que ser feito em 2 turnos de votação em todo o país, o que tornaria a eleição um pouco mais cara. Quem sabe isso não poderia ser resolvido, por exemplo, diminuindo ou até eliminando o famigerado fundão eleitoral. Mas tem um sistema eleitoral que é sempre lembrado por muitos analistas políticos sérios e é o preferido de muitos políticos da direita ideológica não extremista, como o PSDB e o Partido Novo. O sistema distrital misto, que na verdade poderia ser chamado apenas de sistema misto. Esse sistema foi criado na Alemanha por razões muito particulares da história política do país. Nesse sistema, o eleitor vota 2 vezes, uma no político do seu distrito e outra numa lista partidária fechada. Vale lembrar o seguinte: a Alemanha tem, graças a esse sistema, um índice baixíssimo de renovação parlamentar. O sistema político alemão tende a manter os mesmos parlamentares sempre se reelegendo tanto no distrito quanto na lista, tanto por causa desse sistema quanto por causa de particularidades do sistema partidário alemão. A Alemanha tem uma cláusula de barreira dura e é difícil a formação de novos partidos. O voto em lista não é um sistema de todo ruim, mas ele só pode ser realmente democrático num país onde seja relativamente fácil montar um partido político, ou onde os partidos existentes sejam verdadeiramente democráticos. O Brasil não. O Brasil tinha uma lei eleitoral muito fácil para criar novos partidos antigamente, mas ela foi ficando cada vez mais rígida. Hoje em dia é muito difícil criar um partido novo. Estabelecer o voto em lista no Brasil engessaria a política muito mais do que ela já é engessada hoje. A política ficaria na mão de meia dúzia de oligarquias partidárias que nunca se renovam. Veja, por exemplo, que tem muitos partidos aí como o PP, Partido Progressista, no caso, o PRB, Republicanos, o PSL, o DC, o PTB, entre outros. São partidos com donos. E quando esses donos morrem, eles muitas vezes ainda são herdados pela família, como, por exemplo, o PRTB, do falecido Levi Fidelix, que a vice-presidente era a mulher dele. Em Israel,
Também existem partidos que quase que têm donos, como aqui no Brasil. Só que lá é muito fácil montar uma legenda nova, diferentemente do Brasil e da Alemanha. E é por isso que em Israel o voto em lista dá relativamente certo. O sistema distrital misto alemão, na teoria, promete trazer o melhor dos dois mundos, ou seja, a representatividade territorial do distrital e a representatividade proporcional ideológica do sistema da lista fechada. Mas sem nós fazermos primeiro uma profunda reforma do sistema partidário e da própria sociedade, a implantação desse sistema aqui no Brasil tende a ser como na historinha do cruzamento do pavão com o urubu, onde o pior de cada lado acaba incorporado no resultado final. Na prática, um distrital misto no Brasil resultaria em metade dos eleitos sendo os milicianos e clientelistas do bairro e a outra metade seriam aqueles indicados por estarem no topo das listas partidárias pelas burocracias dos partidos que estão aí. Deixa nos comentários a sua opinião sobre esse assunto e se inscreve aqui no canal, porque em breve eu farei mais vídeos de opinião sobre o que eu consideraria uma reforma política ideal. Um dos assuntos a respeito que eu pretendo falar e vai ser bastante polêmico é a respeito de um eventual recall dos partidos políticos. Eu sou Leandro Rocha e espero vocês até lá. Um abraço e até a próxima.